Presença. Oferecimento Aureum. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A economia do Espírito Santo é suportada pela indústria básica, onde se destacam os grandes projetos industriais, mas há uma recorrente referência a outros setores também de grande poder de contribuição na formação, na geração da riqueza do Espírito Santo, como, por exemplo, a cafeicultura e muito citado também a indústria de rochas ornamentais. Sobre esse tema específico, as rochas ornamentais do Espírito Santo e esse setor, que é a nossa presença de hoje. Ela é a do presidente do Sindirochas, Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais do Espírito Santo, o empresário Ed Rocha. Ed Moreira, Ed Rocha... É quase isso. Significa que você está bem firme. Bem firme. Ed Moreira. É Ed mesmo, né, Ed? Sim. Não é apelido, não. Não, é nome mesmo. É nome mesmo. Ô Ed, então, é que eu estava mencionando para o nosso telespectador no começo da nossa conversa, né? A gente fala muito de siderurgia, de celulose, né? Da produção de minério, da cafeicultura, mas as rochas ornamentais já há algum tempo aparecem como setor de destaque, né? Hoje como é que é assim o mercado do setor? É voltado para o mercado interno, voltado para a exportação? Como é que é esse equilíbrio aí dos setores? Eustáquio, boa noite. Boa noite, ouvintes do programa. Te agradecer aqui a oportunidade. Eu que agradeço a sua presença, Ed. Prazer trazer um pouquinho de informação do setor tão relevante para o desenvolvimento do nosso estado, né, que contribui de forma tão expressiva aí na nossa economia. Hoje a questão do setor, ele praticamente exporta 50% do que produz e vende no mercado interno aqui, outros 50% em termos de valores, porque até então a gente não tinha essa informação aqui no Brasil em relação a esses valores. Até foi um motivo hoje, uma audiência com o secretário estadual da Fazenda, novamente uma solicitação para que nos trouxesse essa informação, porque no caso de exportação a gente tem isso a nível federal com muita facilidade todos os meses, e hoje tivemos aí uma aprovação dele que vai nos fornecer. Tivemos um levantamento através do Instituto de Pesquisa que nos trouxe esse levantamento em relação a esse montante. Volume. De valores, né? Não em termos de metros quadrados. Ah, tá. Em termos de valores. Em termos de valores. Então, está dando 50% para cada mercado. Isso nos surpreendeu, porque nós não tínhamos, várias vezes fomos cobrados quanto a isso, mas não tínhamos como buscar. Então, o mercado externo ele tem uma pegada muito grande, né? Que veio desenvolvendo aí ao longo de alguns anos, né? Esse crescimento. Somos o quinto maior exportador de rochas do mundo, né? Mais de 120 países hoje é atendido pelo setor de rochas do Brasil. Então, a gente espera que isso venha crescer ainda mais. No Brasil, vocês têm estados concorrentes? Outras áreas, regiões que concorrem? O que acontece hoje, tá, que é o seguinte, a produção, a parte de indústria, 82% do que é exportado para o mundo é produzido aqui no Espírito Santo. Então, assim, a grande concentração é aqui no Espírito Santo. Nós temos Minas Gerais com 10,9% e nós temos a Bahia em terceiro lugar, que deve estar hoje em torno de 5 e alguma coisa. O que acontece é o seguinte, você tem uma mudança hoje da produção das pedreiras, que eram concentradas aqui no Espírito Santo, principalmente no norte, ali embaixo São Francisco, Coporanga, Nova Venécia, mas por conta do mercado ele ser muito baseado no modismo, esses tons amarelo perderam o seu momento. E agora nós estamos, além da mudança de tonalidade, que está muito nesse apelo de materiais brancos, materiais translúcidos, também o tipo de rocha. Aqui a gente encontra muito a questão do granito, e o mármore, que tem essa lente ali em Cachoeiro, que é uma lente única, particular ali da nossa região. Mas
em termos de rochas, hoje tem uma busca muito grande por cristais e por quartzitos, que não é encontrado aqui no Espírito Santo. Vem cá, vocês devem então exercer um legítimo lobby junto com o pessoal da construção civil, né? Para prescrever o produto. Sim, nós temos hoje uma ligação muito forte nesse sentido, e aí nós temos um trabalho hoje muito bem feito pelo Centro Rochas para gerar demandas. Então, até então, a gente fazia de maneira muito tímida esse trabalho, né, com as academias, com os arquitetos, com os designers, com quem especifica, quem gera demanda para nós. Sim. E aí, através do Centro Rochas, nós estamos fazendo esse trabalho muito bem feito, aí através do presidente Tales e toda a equipe lá do Centro Rochas, que vem fazendo um trabalho hoje para poder desenvolver com apoio da PEX, né, Brasil, e aí vem fazendo um trabalho junto a esses especificadores. Então mudou. Antes a gente estava muito focado somente em feiras, tá certo? Continuamos fazendo feiras, mas hoje estamos trabalhando nos especificadores, tentando desenvolver e trabalhar a questão não só de especificar as rochas do Brasil, mas também o tipo de uso. Hoje você tem um crescimento muito grande hoje do uso. Antigamente era bancadas e o piso. Hoje você vê painéis, você vê hoje obras de arte, design em termos de mesas, né, de talher, você tem jogo de xadrez, você tem também o uso dos resíduos da rocha nesse trabalho em termos de artístico, né, de artesão. Então, assim, ganhou uma proporção muito grande. Agora temos que estar trabalhando isso de maneira a alcançar ainda mais o uso e o conhecimento das pessoas em relação a saber também a melhor forma de utilizá-lo. Que interessante, hein, cara? Então vocês expandiram assim, consideravelmente o arco de utilização e aplicação, fugiram do convencional, do básico, daquela mesmice e expandiram toda a potencialidade de uso do material. Perfeito. O leque, ele realmente cresceu. Você vê que há pouco tempo atrás, se a gente olhar, há 30 anos atrás, se exportava somente bloco. Passamos para o segundo estágio, chapas. E já estamos na terceira, que é o material acabado, obras. Então, assim, muitas empresas estão fazendo obras. Nós ainda não temos a cultura de pegar grandes obras. Então, tem 2 empresas aqui no Espírito Santo que se prepararam para pegar grandes obras. E já teve... Se quiser dar o crédito, por favor. Nós temos aqui a Brasigran e temos a Zuc, que fez um investimento robusto na indústria, voltada para essas grandes obras. Então, hoje a gente tem capacidade de concorrer com esses países, principalmente Itália, Espanha, Turquia, que fazem grandes obras no mundo. Então, isso tem possibilitado essa condição que nós não tínhamos até pouco tempo. Agora, deixa eu recuperar um dado inicial da nossa conversa, Ed, que é o seguinte: se a receita em valor da exportação e da venda no mercado interno é mais ou menos equivalente, significa que, na verdade, então, o volume exportado é 1/5 do volume vendido aqui dentro? Nessa proporção? Eu acho que não chega a essa proporção toda, não. Tem alguns fatores que não permite a gente fazer essa leitura exata. Por quê? Porque na exportação você tem uma quantidade muito grande de espessura 0,3. Então ela dá maior peso e, consequentemente, maior volume. Mas em metro quadrado ela dá metragem menor. Já que no mercado interno só é vendido praticamente a chapa espessura 0,2. A outra questão, você tem um variável muito grande que é o câmbio. Em determinados momentos, o câmbio ele altera totalmente essa leitura. Então, assim, não nos permite ainda fazer. O que eu imagino que está mais ou menos em termos de 1/3, em termos de proporção, mas não poderia te afirmar. Então, aquela mística de que o mármore e o granito exportado em estado bruto, pouco trabalhado, pouco elaborado, e voltava como produto acabado, cujo valor era infinitamente superior ao insumo que saía daqui, acabou então. Hoje em dia o material já sai mais com valor agregado, mas ainda é matéria-prima para produtos mais acabados lá no mercado externo. Sim. A grande maioria que é vendida é em chapas.
E é lógico que aí esse trabalho que vai agregar valor, que vai realmente fazer a utilização dessas rochas, ainda cabe a quem compra. Uma boa parte está trabalhando o produto acabado e tem ainda uma boa parte também trabalhando a parte de blocos, principalmente para a Itália, que tem algumas especificações e até mesmo indústrias aqui italianas, que já tem uma parceria, que tem uma relação muito forte com o Brasil, que foi aonde que começou esse processo, talvez, desse olhar nosso para a exportação, permitindo, né, através desse trabalho todo que o italiano faz muito bem em relação à área comercial, e que nós estamos aprendendo ainda a trabalhar essa parte comercial. E, por outro lado, você tem a China como um grande comprador de matéria-prima, principalmente em blocos, porque lá o governo ele sobretaxou a questão das chapas. Isso inibiu um pouco. Os chineses vinham comprando, aumentando o volume de compra de chapas, e o governo lá aumentou a alíquota de imposto em relação às chapas, e por conta disso acabou aumentando a venda em blocos. Mas então, digamos assim, então por razões de ordem cultural ou talvez da complexidade da tecnologia, ainda no Brasil nós não temos indústrias que elaborem mais o produto a partir da chapa, não, no Brasil? Não, no Brasil se você tem assim, você tem uma gama de marmorarias hoje que evoluíram muito, com corte de jato d'água, com máquinas, com CNC, você tem todo um trabalho hoje de indústria aqui com todo esse equipamento, o equipamento com a mais alta tecnologia que existe no mundo nós temos aqui dentro. Nós não temos ainda a cultura de trabalhar essa questão das grandes obras, que até pouco tempo não tínhamos, mas aqui dentro do Brasil, e aí não é só no Espírito Santo, porque você tem marmorarias, principalmente nos grandes centros, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né? O sul do Brasil todo aí, espalhada no Brasil todo, que fazem um trabalho assim de altíssima qualidade, Então assim, não deixa a desejar para nenhuma indústria fora do Brasil, isso é fato. Agora, tem alguns trabalhos que são muito específicos, então, por exemplo, colunas de igreja, né? Com arredondadas. Então é um trabalho muito específico, que você requer uma máquina muito específica. Então nesse quesito específico, a gente ainda tem assim um pouco a evoluir ou utilizar esse espaço que tem no mercado, que às vezes a gente não aproveita de maneira mais forte. A presença hoje do presidente do Sindirocha, Sindicato da Indústria de Pedras Ornamentais do Espírito Santo, o empresário Ed Moreira. A gente volta já. Voltamos com a presença do presidente do Sindirocha, Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais do Espírito Santo, o empresário Ed Moreira. O Ed, quais são os fatores que restringem a atividade hoje que vocês têm mais ou menos mapeados em termos de restrição, de estorvo, de coisas que comprometem um desempenho melhor? Se tem limitação de capital, de tecnologia, custo de financiamento da atividade, burocracia, infraestrutura, onde a coisa se pega? Eu diria muito na burocracia. Esse é um problema grave do Brasil. A outra é a carga tributária. Isso, o que acontece? A gente ainda tem alguns fatores limitantes nessa questão. Mas o grande concorrente nosso hoje, o fator hoje que é um ponto crucial nosso, é a questão dos materiais sintéticos, artificiais. Esses materiais, eles vêm criando uma dificuldade por conta da praticidade. É igual na época da madeira, né? Então você vê hoje MDF pela praticidade, e aí os especificadores, às vezes, por conta também, essas indústrias elas são muito concentradas, a nossa é muito pulverizada, são pequenas e micros empresas na tua grande maioria e poucas médias empresas. O que ocorre? Você tem uma força né, você como sabedor dessa área de comunicação, de marketing, a gente tem uma dificuldade muito grande de concorrer. Na época, quando eles começaram a fazer
um material artificial, uma indústria espanhola tinha como garoto propaganda o Fernando Alonso. O que nós temos? Qual é a publicidade que nós damos? Então você tem uma dificuldade em relação a como mostrar o uso e a aplicação dessas rochas. E aí, dentro das universidades também, dentro das academias, você tem pouco conhecimento das rochas. Essa indústria, ela tem um trabalho muito forte aí dentro, onde ela apresenta esses produtos com toda uma facilidade de uso e aplicação e tudo mais. E aí você cria isso na cultura dos especificadores. E aí, praticidade, menor custo, e aí certamente. Facilita, alguns são menores custos, outros nem tanto. E aí você tem um problema hoje, um agravante. A gente, por exemplo, para colocar uma pedra em uso, normalmente você leva aí de 3 a 4 anos. Você vai no meio do mato para fazer uma pesquisa, e essa pesquisa depois é aprofundada através de uma sondagem, vai pegar uma autorização no NTM, uma licença no INEMA, no órgão ambiental. E quando você chega a colocar no mercado, você acabou de produzir ela aqui, que ela teve um destaque, o cara vai ali, tira uma foto, vai numa máquina. Bota a resina lá? Não, vai numa máquina, fabrica um material idêntico ao nosso em relação à questão da aparência, da tonalidade da aparência. Lógico que o natural, ele tem todo o diferencial de ser único. Normalmente esse material, esse fake, aí qual tipo de material que eles usam? Aí você tem vários produtos hoje. Você tem o nanoglass, que é o um vidro moído. Vidro moído. Com vidro. Você tem hoje vidros que estão utilizando a textura da pedra, o desenho da pedra, até o vidro mesmo, o próprio vidro. Você tem lá um material que eles usam o resíduo da pedra, moe com resina e faz. Você tem o quartzo. Então você tem vários tipos de processos. Aí você tem hoje o autocompacto, um outro tipo de material que é mais resistente. Então assim, você tem uma infinidade hoje de processos, de forma de produzir diferente, com materiais que aparentam ser o natural. É lógico que a gente sabe que o natural, você pega a história do mundo, você vê aí, por exemplo, o mármore no mundo todo, e na grande maioria o pessoal sai daqui para poder ver isso aí espalhado no mundo, é a história. Quem tem valoriza, quem gosta, vai ter sempre o seu espaço, sempre vai ter o seu mercado, por ser uma chapa única. No mesmo bloco, na mesma rocha, você não encontra uma chapa igual a outra. Singular, né? Singular. E você hoje tem uma reserva geológica muito grande aqui no Brasil, em termos não só de volume, mas diversidade, que a gente não encontra em local nenhum no planeta. Então você hoje tem um diferencial, todos no mundo fica nessa expectativa do que o Brasil vai lançar. Qual é o produto que vai lançar hoje novo, qual a novidade, porque a gente tem essa capacidade de estar lançando novos materiais. E por conta disso, a gente consegue se destacar em relação ao mundo. Então, por exemplo, você tem uma Itália que é um grande concorrente, mas você vai ter lá no país, vamos ser 5, 6 materiais. Tem um mármore Carrara, que é um material realmente diferenciado, conhecido no mundo todo, mas você não ouve falar em outra pedra específica de lá. E no Brasil não, você já tem uma gama enorme, uma variedade que acredito hoje mais de 1.500 tipos de materiais. Então você tem... E o que são as estrelas desses materiais? Aqui no Brasil, quais são os tops, os que a gente considera de ponta? Hoje o que você tem? Cristal. Então, todo esse material translúcido, que o pessoal tem feito um trabalho. Você tem hoje, que está em alta, os mármores, tanto o calcítico quanto o dolomítico. Você tem esses quartzitos, que são os materiais que estão muito em alta, tá certo? Os quartzitos. Então você tem uma infinidade de cores, que vai aí do branco, azul, verde, está muito em tendência. São os 3 materiais que eu destacaria hoje em termos de demanda, as maiores demandas. O Ed, o setor reúne quantas empresas mais ou menos no estado? Cara, o KINAI hoje diz que temos 1.600 em relação tanto na mineração
quanto na indústria, quanto na parte de acabamento e corte, né, marmoraria e no comércio. 1.600. E isso nós estamos falando da geração de quantos postos de trabalho? Nós estamos falando de 25 mil empregos diretos e 100 mil empregos indiretos. Né? Então tem uma capacidade, e eu destaco, além da quantidade, o efeito socioeconômico que isso representa. Então você vê em todos os municípios do estado, você tem alguma indústria do setor de rochas ali. E isso permite, hoje no Brasil, para você ter uma ideia, principalmente nessas regiões muito carentes, cara, né? Você pega tanto aqui Minas, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, que nós estamos chegando com força e tendo uma capacidade de gerar riqueza, cara, para regiões assim totalmente, cara, desprovido de oportunidades. Né? Então é importante a gente destacar. Você dá oportunidades, empregando muitas vezes pessoas ali da região, gerando ali realmente desenvolvimento para aquela oportunidade local de emprego e renda. Sim, sim. Vocês têm, existe no arranjo produtivo, existe uma cadeia de fornecedores a montante antes, que vocês também, de uma certa maneira, impulsionam ou incrementam? Quem são os fornecedores de vocês? O que nós temos? Nós temos um arranjo produtivo que foi também destaque para o Brasil em termos desse arranjo. Então, por exemplo, você pega ali, principalmente no sul do estado, onde se iniciou ali em Cachoeiro, você tem ali uma gama de fornecedores, certo? Que hoje também está muito concentrado aqui na Grande Vitória, por conta da logística, muitos vêm produtos de fora, então tem que ter aqui montagem, distribuição. Nós estamos, esse ano, está sendo montada uma grande indústria que está vindo da China, que é fornecedor do setor, e que está montando aqui uma indústria de fios de máquinas e equipamento. Então, assim, você vê hoje a importância desse setor. Em Cachoeiro, você tem questão de academia, questão de fabricadores de máquina, equipamentos, fornecimento de mais variado possível dentro da necessidade hoje de uma indústria funcionar. Né? A qualificação do profissional, então a gente tem aqui um apoio muito grande da FINDES, da federação, que é importantíssimo para nós. Nós temos em Cachoeiro lá o CETEMAG, né, que é uma entidade um centro tecnológico nosso que vai capacitando também esses trabalhadores, que é muito importante para fechar toda essa PL. Então, assim, eu destaco a importância e isso que tem facilitado talvez toda essa concentração desses valores, desse número em relação ao Brasil, por conta disso. Senão talvez a gente teria até perdido a referência para outros estados. Isso criou vantagens comparativas. Sim, sim. A capacitação de mão de obra é um requisito também importante, estratégico, né? Você vê lá no Ceará, foi feito um movimento muito forte em relação à questão de pedreiras que capixabas desenvolveram, e com a questão do porto lá, que foi o primeiro ZPE no Brasil funcionando, eles fizeram um convite, levaram uma gama de empresários para lá, então você tinha toda uma facilidade de produzir. E por que não conseguiu colocar de pé? Por conta de toda essa APL que nós temos aqui na região. Todo esse ecossistema. Então, sim, se você ir para lá, não resolveria o problema, você teria todas essas dificuldades. Hoje, daqui, você consegue distribuir peça, quebrou uma máquina lá na Bahia, você tem venda de chapas para todo o Brasil. Então daqui você consegue mandar o que você precisar com o tempo e um custo muito menor e mais rápido. Ed, durante muito tempo o setor estava muito associado a índices a questão da insegurança, do grau de insalubridade que representava a potencialização de riscos de acidente, que normalmente resultavam incapacitantes ou fatídicos mesmo, né? Vocês desenvolveram desde então compliance nesse sentido? Sim, nós temos feito um trabalho muito forte que vem
há vários anos vem tendo uma consciência do empresário nesse sentido. Vem um trabalho conjunto hoje com o Sindimar, que é o Sindicato Laboral, com o Ministério Público do Trabalho. Inclusive, tem uns 3 anos, a gente tem feito reuniões, palestra no Estado e sugestões de curso de NR para o nosso trabalhador, porque é importantíssimo a consciência também desse trabalhador e a responsabilidade em relação a ele e aos seus companheiros de trabalho. Então, juntos, nós temos conseguido diminuir muito. Então, assim, o setor lá atrás cometer alguns erros, quer seja na área ambiental, quer seja na área de transporte. Então, nós tivemos aí acidente gravíssimo, né, que não podemos esquecer. Isso tem que servir de exemplo para que a gente não cometa novamente, por conta de quê? Por erros. E aí foi feito um trabalho em conjunto, em várias mãos, para criar e normatizar formas de trazer maior segurança para o transporte. Então, criou ali a questão de uso de travas, corrente para amarração de bloco, correias e cavalete para o uso de chapas, e isso realmente você vê que já temos vários anos que não temos tido aqui acidentes com vítima fatal. Porque antigamente, o caminhão vinha, quando você fazia desse um golpe no caminhão, o bloco simplesmente voava da carroceria e não derrubava o caminhão. Então o motorista, ele não corria risco. Ele trazia risco para terceiro, mas o risco dele era muito pequeno. Hoje, com o travamento do bloco, se ele fizer qualquer erro, o caminhão vai junto e ele aumenta o risco dele. E isso, assim, diminuiu muito. É lógico que houve uma evolução quanto à questão do excesso de carga, né? E aí a gente agradece também a capacidade hoje dos órgãos fiscalizadores, né? Você tem que ter um acompanhamento, você tem que ter a fiscalização para que possa controlar aqueles que não entenderam que tem que cumprir as regras para que a gente tenha essa evolução. O setor tem evoluído muito, circuito de água, né? Então hoje a gente utiliza quase 90%, 95% da água que a gente utiliza no processo produtivo, por conta de quê? Por conta desse processo de evolução. E é importante a gente destacar todo esse entendimento. Então, o empresário tem realmente acompanhado e se preocupado. Hoje, mais ainda, com a questão do ESG, a gente está cada vez mais atento, cada vez mais ligado na importância desses valores para o nosso produto, para a imagem do setor, tá certo? E graças a Deus a gente tem avançado nisso aí. Ed, eu quero agradecer muito sua presença. Muito grato pela sua presença, sua disponibilidade em vir aqui para nós, nos apresentar o seu setor. Eu que agradeço a oportunidade. É importantíssimo a gente estar mostrando isso, né, para quem queira realmente entender a importância do setor em relação ao desenvolvimento. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui de destacar a Rocha Ativa, o trabalho que a gente vem fazendo na área social. É importante a gente apresentar um trabalho assim de grande relevância. A gente fazia muitas ações sociais. É o S do ESG aí, né? Sim, a gente fazia, mas fazia de maneira muito individualizada. Dispersa. Sim, conseguimos concentrar. Há 17 anos a Rocha Ativa nasceu e hoje a gente tem números assim muito bacana que a gente vai ter oportunidade de estar te apresentando num outro momento. Grato novamente. Muito obrigado, a gente que agradece. A presença do presidente do Sindirocha, Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais do Espírito Santo, o empresário Ed Moreira. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.